20 anos após invadir o treino da seleção para agarrar o bruxo, por onde anda Sheila Soares? Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. O ano era 2006 e a seleção brasileira se preparava para a Copa do Mundo em Vegas, na Suíça. No final de um treino, enquanto os jogadores faziam um alongamento, Sheila Soares simplesmente pulou a barreira de segurança, invadiu o gramado e correu desesperadamente em direção a Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho estava deitado quando Sheila chegou, se jogou sobre ele e os dois acabaram rolando no gramado. E foi aí que Robinho deixou tudo ainda mais inacreditável. Vendo a cena, ele pegou um dos colchonetes usados pelos jogadores e simplesmente cobriu Ronaldinho e Sheila, enquanto outros atletas caíam na risada. Mas por que ela fez aquilo? Sheila era brasileira, vivia na Suíça e era completamente fã do bruxo. Segundo ela, seu sonho era agarrar Ronaldinho e quando viu a oportunidade, não pensou duas vezes. Depois, chegou a declarar que não estava arrependida e faria tudo novamente. Futura esposa de alguém. Só que a brincadeira teve consequências. Sheila foi detida pela polícia e levada para a delegacia. A invasão também expôs uma enorme falha na segurança e a CBF chegou a cogitar mudar o local dos treinamentos caso aquilo voltasse a acontecer. Mas Sheila foi liberada e seguiu sua vida. E 20 anos depois daquela cena que rodou o mundo, ela continua vivendo na Europa, tornou-se empresária e ainda guarda uma ligação especial com aquele momento. E o mais curioso, anos depois, Sheila conseguiu reencontrar Ronaldinho. 2 décadas se passaram, mas aquela corrida pelo gramado continua sendo o momento que fez Sheila Soares entrar para a história daquela lendária seleção de 2006. Grande Sheila Soares, mãe de família, uma esposa maravilhosa, empresária de sucesso na Europa e, além de tudo, como se não bastasse, ela que protagonizou uma das cenas que entrou nos anais da seleção brasileira e da própria Sheila. Eu acho que o pessoal de outros países, quando olharam uma doida entrando no campo e agarrando o bruxo à força, pensou, poxa, virou bagunça o negócio lá, né? Como assim? Que eles não conseguem nem segurar um abraço de merendeira? E se fosse alguém na maldade? E se fosse o contrário, um cara invadisse o espaço onde tinha algumas atletas treinando e ele entrasse lá e agarrasse elas na frente de todo mundo? É isso que a gente tem que observar. E se fosse um braço de merendeira, é pior ainda. Se fosse um cara muito gato, pelo menos ele tem a licença poética, né? De poder fazer algumas coisas que um cara comum não poderia. Agora, já pra empresária Sheila, não senhor. Ela, uma pessoa comum mesmo, do povo, invadiu lá, agarrou o bruxo e dane-se o resto. E de lá pra cá, a empresária Sheila conquistou uma fama simplesmente maravilhosa, senhor. Inclusive, o pessoal atribui essa invasão dela ao sucesso da seleção brasileira. Se não fosse abraço de invasão, talvez o Brasil não teria o mesmo sucesso. Então fica a reflexão, será que não é isso que tá faltando aí pra esses jogadores atuais? Porque o Ronaldinho Gaúcho a gente viu ali que não perdoava. Pode vir a dona Neide, pode ser uma pessoa que ele nem conhece, que é dentro, ele entra na bagunça. Agora tem um cara aí que chama Rafinha da seleção brasileira que falou que usa hidratante feminino, porque ele tem a pele muito ressecada. E quer ganhar alguma coisa ainda desse jeito? Pra ser jogador de futebol raiz mesmo, o cara tem que ser meio sem vergonha, senhores. Quem não se lembra daquele episódio clássico de Ronaldo Fenômeno quando amanheceu com aqueles 3 rapazes querendo extorquir ele? Essa aí também entrou nos anais do Ronaldo e ele ainda estava em plena atividade naquele tempo. Jogou muito, meteu vários gols como se nada tivesse acontecido e o mais importante, não cedeu à pressão dos transformistas que queriam na época o valor de 50 mil reais para não divulgar as imagens. Aí o Ronaldo falou que não ia pagar e divulgar as imagens mesmo assim. Mas ele superou isso. Houve um equívoco, ele confundiu as bolas. Quem nunca cometeu essa gafe aí no meio da madrugada, muito louco, com a camisa do Flamengo ainda que ele tava nesse dia, e tudo isso faz parte do folclore do futebol bostileiro. E hoje em dia acabou. Uma das esperanças que a gente tinha era o jovem Hendrick, que é apenas um menino. Ele que é um marido exemplar, tá loucamente apaixonado pela esposa, que já gravou alguns vídeos falando dos boys que ela saía, e ela falou isso enquanto tava namorando com o Hendrick. E outra coisa também que eu lembro aqui de cabeça foi que ele deu um carro no valor de, eu acho que mais de 200 mil reais pra uma ex-namorada, porque ela foi uma pessoa muito importante na vida dele. Ou seja, o moleque, ao invés de ajudar a comunidade de onde ele veio, fazer um campinho de futebol lá pra outros igual a ele, terem a mesma oportunidade, de repente, de ser jogador de futebol? Não, senhor. A partir do momento que o grosso entrou, o jovem e inexperiente Hendrick colocou todo o seu lado gadão pra fora e presenteou a ex-namorada, que poderia ser até gente boa e tudo, com esse carro aí que provavelmente a ex-namorada vai curtir com o futuro
namorado dela. Isso não faz nenhum sentido. Talvez o último representante desse jogador de futebol sem vergonha, que pisa descalço até onde o urubu usa tênis, foi o menino Ney, que dizem até que afundou a carreira dele justamente por causa disso. Vivia machucado, aí ao invés de se recuperar, ia pra farra, era dentro, engravidou meio mundo por aí, e tudo bem que de repente ele pode ter prejudicado a carreira dele por causa disso, mas que se lasque, que carreira o quê? O negócio é esfregar até a cara no maior número de pessoas o possível, porque o cara não sabe o dia de amanhã. Foi exatamente esse o pensamento aí da Sheila, empresária de sucesso, orgulho da família e braço de merendeira nas horas vagas. E claro que esse vídeo aqui não deixa de ser uma grande homenagem a Sheila. Queria até desejar um abraço a ela aí, onde quer que você esteja, e precisamos de mais pessoas com esse mesmo tipo de iniciativa, pra ver se esses afrescalhados aí da seleção brasileira acorda. Ai, não sei o que o marido da empresária Sheila pensou daquela cena lá, dela rolando com o Ronaldinho, não interessa. A gente nem sabe se ela era casada, e mesmo que ela tenha se casado depois de ter ficado famosa nesse dia aí, o futuro marido que lide com isso. Até porque estamos falando do bruxo, um dos maiores de todos os tempos. Lenda mesmo, não é aquele que joga bem e faz gol até de ponta cabeça. Não, isso aí não tem graça. O cara, além de ser bom jogador, tem que ser sem vergonha também. No último, o ex-jogador Jô, por exemplo, lenda viva. Ele, apesar de ter tido uma carreira meio irregular, mas teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes, e todos esses filhos que ele teve foi fora do casamento. Como que ele conseguia dar perdido na esposa a esse ponto de sair engravidando pessoas aleatoriamente, talvez nunca saberemos. Mas eu acho que a esposa naquele tempo fez uma vista grossa. Ela soube lidar com o momento histórico. Ela pensou, poxa, tô me relacionando aqui com um jogador que nem é lá aquelas coisas, mas pelo menos ele é fera enjaulada, fora dos campos, mantendo dessa forma uma velha tradição milenar. Às vezes o cara não precisa nem ser bom, ele só precisa ser sem vergonha pra ser famoso. O Jô mesmo ultimamente, principalmente depois que ele parou de jogar, mesmo assim até hoje de vez em quando você vê notícia dele aí sempre falando que ele tá preso ou fugindo da polícia por não pagar pensão. E essa é a forma que ele encontrou de se manter em evidência, mesmo longe dos gramados. Aproveitar aqui o finalzinho de tarde lindo de outono e contar mais uma história para vocês de uma investigada que, ao ser pega em flagrante, ela fingiu esquecimento. Exatamente isso. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Do nada, ela falou que não sabia quem ela era, onde que ela estava, nem com quem ela estava. Detalhe, ela estava num hotel com um amante. Isso nós entregamos, isso o marido dela me falou depois, porque nós entregamos todas as imagens para ele, e ele falou para mim que na hora que ele foi confrontar ela falou que não lembrava de nada daquilo. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que naquele momento ela estava em casa, que ela não estava em nenhum... Olha que absurdo, o marido estava viajando, né? E aí ele já estava aí com desconfiança já há um bom tempo dela e resolveu aí pedir para a gente fazer o acompanhamento. E nós fizemos toda a rotina e pegamos aí o flagrante, né? Entreguei para ele todas as imagens e olha o absurdo, ela simplesmente finge demência. Ah, os maridos, quando me deixaram numa selva, será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Esquecimento. Teve separação, viu? Porque ele falou pra mim. Então, quero saber o que você achou dessa história. Quero ver o seu comentário e a sua curtida. Beijos. Tchau. Eu não acho tão absurda essa história. Se a pessoa foi pega no flagra e não sabe muito bem como agir, o que ela vai fazer? A única coisa que resta praticamente é essa aí, ó. Alegar insanidade. Não é fácil uma situação dessa. Imagina você tá lá despreparado, nem faz ideia que tem gente te perseguindo, já tem todas as imagens, e quando você é confrontado com isso sem ter um plano bem em mente, qual que vai ser a reação da pessoa? Ou ela finge demência, ou de repente ela simula que tá passando mal, tá tendo um ataque cardíaco, e ainda tem que tentar ser convincente. Se der pra ter um ataque cardíaco de verdade mesmo, é até melhor, né? Isso pode passar um ar de veracidade. E ninguém vai querer ficar confrontando uma pessoa que tá passando mal. Calma aí também, né? Vamos ver o que tá acontecendo, acudir aqui a senhora que cometeu esse deslize de trair o marido. E nesse intervalo já vai dando tempo da pessoa planejar o que ela vai falar. Pra pessoa que tá traindo, não existe coisa mais desagradável do que essa, quando ela é pega no flagra, com todas as provas e tudo, e ela tem que ficar explicando ainda.
Que acabou rolando. Isso aí que o marido fez de contratar uma detetive não deixa de ser uma invasão de privacidade, Jurandir. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia a lei funciona da seguinte forma: se você for homem e de repente coloca a escuta dentro do carro ou pega o telefone da sua companheira ali pra ver se ela tá te traindo, isso aí pode ser considerada violência psicológica. Agora, se é a esposa que faz isso, aí não. Aí tá liberado. Pode colocar a escuta no carro do cara e virar o celular dele até de ponta cabeça. Isso não é nada justo, se for ver, né? Eu não sei se nesse caso aí que o cara contratou a detetive e tem todas as provas que a esposa traiu, se isso vai ser levado em consideração na hora de assinar o divórcio, divisão de bens e tudo, mas eu acho que não tem nada a ver. Ele tem que pagar os direitos dela, dar metade de tudo, pagar a detetive, que não é nada barato esse serviço, só pra ter a certeza que a esposa tava traindo. Eu acho que nem precisava de tanto. A partir do momento que o homem viaja muito e tá desconfiado, igual aparentemente foi esse caso aí, é melhor separar antes. Pelo menos poupa a esposa traidora de ter que fingir demência quando ela pega no pulo, e o cara também economiza um pouco. A detetive aí que se lasque pra ganhar o dinheiro dela. Eu acho que se continuar desse jeito, logo eles vão fazer uma lei que vai proibir que as esposas que traem seus maridos sejam constrangidas desse jeito. E se ela não tava mais feliz no casamento? Isso não é levado em consideração? Os políticos aqui desse lugar, mesmo aqueles que se dizem de direita, na hora da eleição não traem o próprio eleitor pra ficar votando lei feminista? Então é tudo uma questão de tempo, senhores. Vai chegar uma hora que o marido, mesmo que ele for traído e tiver todas as provas, ele vai ter que engolir o choro, e se ficar reclamando muito, vai ter que dividir os bens até com o Ricardão, pra ele aprender. Mas enquanto esse dia não chega e a detetive aí continuar farmando dinheiro com as traições das esposas, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou aí desses dois vídeos de hoje, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Merendeira Prochaska Júnior, esposa desavisada que foi perseguida por essa detetive enxerida que acabou descobrindo tudo que ela fazia com a amante. Aí quando ela foi pegar no flagra, não tinha como justificar isso, a única alternativa que ela encontrou foi dar uma de bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackinha da Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!